Eu sou a professora Ivanilza Felizardo. Sejam super bem-vindos a Soldagem Play, o seu livro digital sobre soldagem. Encare o material de base como a peça-chave em soldagem. Para alguns, essa minha afirmação pode parecer até absurda, de tão óbvia, mas acredite, tem gente por aí soldando sem ter ideia de qual material está sendo soldado. Quer realizar uma solda de qualidade? Você precisa ter informações e o devido conhecimento sobre o material que irá soldar. Quais os materiais podemos soldar? Quais são os tipos de materiais? Você tem ideia de como classificar, de quais os critérios podemos utilizar para agrupar os diversos materiais existentes? O que um material precisa ter para ser soldável? O valor, a temperatura, o local, onde o material está? Será que esses fatores influenciam o resultado da soldagem? Mais uma pergunta. Será que dentro de uma mesma classe de material existem diferentes comportamentos desse material perante a soldagem? Na aula passada, falamos que um dos critérios para diferenciar os processos de união é o tipo de ligação, lembra? Ligações macro ou microscópicas. Qualquer material que é formado por átomos e o tipo de ligação entre os átomos pode sim ser utilizado como critério de classificação para os materiais. Temos 3 tipos de ligação. Ligação covalente ou de Van der Waals. Os átomos compartilham entre si os elétrons da última camada, por exemplo, os materiais polímeros. Ligação iônica. Os átomos cedem elétrons da última camada definitivamente para o outro átomo. Exemplo, cerâmicos. E ligações metálicas. Existe uma nuvem de elétrons que compõem o material. Os materiais metálicos. Uma outra maneira de classificar, categorizar os materiais é agrupá-los entre metais e não metais. Os materiais metálicos podem ser subdivididos em materiais ferrosos e materiais não ferrosos. Os materiais ferrosos possuem carbono, silício e ferro. E os não ferrosos não contêm ferro. Os materiais ferrosos são aço, carbono e ferro fundido. Os aços possuem percentual de carbono inferior a 1,7 e os ferros fundidos, o percentual de carbono está entre 1,8 e 4,5. Os aços ainda são divididos em aço de baixo carbono, médio e alto carbono, aços de baixa, média e alta liga, aço inoxidável, ferrítico, martensítico, austenítico, duplex e superduplex. Entre os ferros fundidos, nodular, branco e cinzento. Materiais metálicos não ferrosos, alumínio, cobre, bronze, titânio. Agora sobre os materiais não metálicos. Podemos dividi-los entre naturais e sintéticos. Os naturais, como o próprio nome indica, são os obtidos direto da natureza. Os sintéticos são os produzidos, os fabricados, os inventados pelo ser humano. Temos 2 grupos de materiais: os cerâmicos, ligações iônicas, e os polímeros, ligações covalentes. Mas e daí? Sabemos os agrupamentos, como identificar os materiais, mas e daí? Quais podem ser soldados? Por que alguns materiais podem ser soldados e outros não? Uma afirmação. Todos os materiais metálicos podem ser soldados. Por quê? Vamos relembrar alguns conceitos? Fusão, diluição. Vimos isso na aula passada, que foi a aula 1.1. Na soldagem, parte do material de base funde-se e mistura, passando a fazer parte do material de solda. Essa mistura pode acontecer no estado líquido ou no estado sólido. Qualquer material que a temperatura ambiente é sólido, ao receber calor, aquece, funde, passa para o estado líquido.
Ao retirar a fonte de calor, a temperatura reduz e o material solidifica. Isso acontece com materiais metálicos. Eu tenho certeza que você fez ou viu alguém fazendo, pegando uma garrafa PET, um plástico, aproximando do fogo, da fonte de calor. Podem acontecer duas coisas. O plástico amolece, você com cuidado até consegue unir outra parte de um mesmo plástico. Ou o plástico queima e mesmo retirando a fonte de calor, o plástico não volta ao seu estado original, ao seu estado físico original. Que ensinamento tiramos disso tudo? O que podemos falar sobre os polímeros em relação à soldagem? É que alguns polímeros são soldáveis e outros não. O material, para ser soldável, ele precisa ser remanufaturado. O que significa isso? O material, para ser soldável, precisa ser manufaturado novamente, misturado, remanufaturado. Você fornece energia, por exemplo, calor, o material funde, se mistura, você retira esse calor, o material volta ao seu estado original e permanece unido. Fornece novamente calor, ele funde novamente, retira o calor, o material volta minimamente à sua estrutura original. Todo material que conseguimos remanufaturá-lo, podemos dizer que são materiais soldáveis. Essa é a essência da soldagem. A mistura, a coalescência, a união intensa dos materiais. Essa união, ela pode acontecer na fase líquida ou na fase sólida. Dois materiais sólidos, para você conseguir uni-los, soldá-los, você fornece energia na forma de calor até a fusão dos materiais. Quando ocorre a mistura? Ao retirar a fonte de calor, os materiais solidificam. Alguns materiais sólidos podem se misturar, soldar, na fase sólida. Nesse caso, os materiais são pressionados para serem unidos. Ou na fase líquida, ou na fase sólida. Se os materiais se misturam, formam uma mistura homogênea, os materiais são soldáveis. Metais e alguns polímeros, os plásticos, são soldáveis. Borrachas são polímeros e não são materiais soldáveis. Não conseguimos ainda reprocessar a borracha de uma maneira que o material final seja de boa qualidade. Existem pesquisas, algumas bem avançadas, sobre a união por soldagem de vidros. Qual que é o lance dos materiais cerâmicos? São materiais que possuem um ponto de fusão altíssima, são de altíssima dureza. Pressão, impacto, deformação, fusão desses materiais é muito mais difícil de conseguir. É mais fácil brasar ou colar do que soldar materiais cerâmicos. O material, para ser soldável, precisa ser remanufaturado, precisa ser manufaturado várias vezes. É preciso ter a tecnologia, conhecer as técnicas necessárias para isso. Uma junta soldada muitas vezes é formada por vários passes, várias camadas de solda. Pega uma folha de papel, amassa, desamassa, continua sendo papel. Pega a folha de papel e aproxima de uma fonte de calor, de uma chama. Ele vai queimar, retira a fonte. O material, o papel, não volta ao seu estado original. Papel não pode ser soldado. O material, para ser soldável, precisa suportar fenômenos físicos e químicos e minimamente voltar à sua estrutura original. O material precisa ser remanufaturado. Metais podem ser soldados. Existem diferentes tipos de metais. Cada um comporta de uma forma específica perante a soldagem. Soldar aço de baixo carbono é diferente de soldar aço de médio,
que é diferente de soldar aço inoxidável, que é diferente de soldar alumínio. Aqui entra o conceito de soldabilidade, que é a capacidade, a facilidade de um material se deixar soldar, atendendo aos requisitos estabelecidos em normas e códigos pré-estabelecidos em projeto. A soldabilidade, a facilidade do material se deixar soldar, precisa ser no âmbito metalúrgico, operacional e de serviço. Soldabilidade metalúrgica. O material precisa suportar, responder bem a todos os fenômenos metalúrgicos impostos no procedimento de soldagem. Aquecimento rápido, localizado, resfriamento abrupto, crescimento de grãos, por exemplo. O material precisa absorver tudo isso de uma forma satisfatória. Soldabilidade operacional está relacionado com a facilidade em executar todo o procedimento de soldagem, desde a preparação da junta, do chanfro, dos testes de qualificação aos tratamentos pós-soldagem. O operacional envolve questões até mesmo se a soldagem será executada de forma manual ou automatizada. Temos também a soldabilidade em serviço, que avalia o desempenho do material em serviço. Uma solda, mesmo que bem executada, mas realizada em uma região da peça que não poderia existir um cordão de solda, devido às solicitações e aos esforços externos, acidentes podem ser causados. Soldagem não suporta fadiga. Precisamos olhar para a soldagem, precisamos encarar a soldabilidade não somente metalúrgica, mas sim operacional e também de serviço. Precisamos olhar para a soldagem como um todo, saber o tipo de material, o lote, a sua especificação técnica, as dimensões, a composição química são informações importantíssimas. Existe uma diferença muito grande em você ter informações sobre o material de base e você ter conhecimento sobre esse material de base. Saber o tipo de material, até mesmo o seu lote, as especificações técnicas, as dimensões, a composição química são informações importantíssimas. Para realizar uma solda de qualidade, você precisa ter conhecimento sobre o comportamento físico, químico, metalúrgico desse material. Por exemplo, o coeficiente de expansão térmica do alumínio é 5 vezes maior que o do aço. Isso significa que o alumínio vai expandir muito mais que o aço ao receber a mesma quantidade de calor. Como você vai tratar isso durante a soldagem? Depende. E essa é a palavra-chave em soldagem. Na soldagem, tudo depende das condições operacionais de serviço e metalúrgica. Se você está no chão de fábrica, em máquinas funcionando muito calor, se você traz uma chapa de um outro local que estava em outro ambiente com outra temperatura, isso pode causar falhas na soldagem. Soldagem tem um monte de detalhe e soldagem também é uma arte. Olha que interessante, para não dizer intrigante. Na soldagem tudo depende e na soldagem tudo tem exceção. Não se solda na chuva. Eu vou repetir. Não se solda na chuva, mas se solda debaixo d'água. Pensa nisso. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, assista o vídeo introdutório desse canal. Visite o site da Soldagem Play para você entender melhor e aproveitar todo o conteúdo sobre soldagem. Na próxima aula, eu vou te apresentar um conceito bastante minucioso do que é soldagem. E lembre-se, precisamos entender o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, para sempre fazer melhor. Bons estudos
e até a próxima aula.